Agora é a vez, novamente, da Vale, que vai apresentar a palestra Como a Vale inovou na abertura da Cava CMD. Conosco, Davi Dantas, que é engenheiro. Palmas para o Davi. Boa tarde, me chamo David Dantas, faço parte da equipe de implantação de projetos da Vale na mina de Brucutu e hoje vou passar aqui um pouco para vocês de um projeto muito relevante lá da nossa equipe, que é o projeto da Cava CMD. Então, continuando aqui na linha dos outros trabalhos, falando de inovação, vou tentar mostrar aqui um pouco para vocês como nós conseguimos, utilizando várias ferramentas de engenharia e fazendo uma integração dessas ferramentas, a gente conseguiu tirar proveito e tornar o nosso projeto mais eficiente. Então, queria, antes de iniciar, agradecer a presença aqui do Tiago Silva, nosso parceiro da Sincope, que foi bastante importante para a implementação dessas ferramentas e para a execução em si do nosso projeto. Então, aqui, só para vocês entenderem o que foi o nosso projeto, o objetivo era abrir uma área, uma cava, para que a operação pudesse fazer o depósito de rejeito filtrado. Então, vou mostrar aqui um pequeno vídeo para que vocês entendam qual era o nosso escopo, para vocês entenderem a grandeza da nossa obra, a quantidade de volume de material que a gente tinha que desenvolver. E depois eu vou explicar um pouco melhor para a gente ir entendendo como cada ferramenta foi utilizada e nos ajudou, no final das contas, a implementar o projeto. Reduz riscos da mineração ao criar áreas para disposição de rejeitos. Ele agrega valor à sociedade ao criar de forma inovadora alternativas à utilização das tradicionais barragens, sem impactos nos custos, produtividade ou segurança na mineração. Possui em seu escopo atividades de terraplanagem, drenagens, instrumentação geotécnica e cobertura vegetal, com previsão de movimentação de 3.900.000 de metros cúbicos de estéreo e minério, cerca de 7.800.000 toneladas. Com capex de 67 milhões de dólares e média de 1.046 empregados, tem prazo estimado de 21 meses de execução. O grande desafio do projeto está ligado à potencialização da produção. O sequenciamento de obra, que envolve a coordenação integrada de estruturas de forma faseada, exige uma coordenação meticulosa para garantir que todas as etapas sejam concluídas de maneira eficiente dentro do cronograma. O planejamento estratégico é outro grande obstáculo, com etapas que demandam análise detalhada e execução precisa para assegurar que o projeto seja viável e sustentável a longo prazo. A otimização da frota e dos recursos para exploração é um desafio constante. A gestão real de ativos, considerando produtividade e segurança, é essencial para maximizar a eficiência das operações e minimizar os riscos associados. Então, como o vídeo demonstrou, a gente tinha praticamente ali quase 2 anos para executar, 21 meses, um volume aproximado de 4 milhões de metros cúbicos entre estéreo e minério, um DMT médio entre 6 a 8 quilômetros. Então, era um desafio muito grande, até porque a operação dependia da liberação dessas áreas num prazo bem restrito. Então, era um desafio que tinha também um cliente muito exigente com relação a prazo. Então, nesse sentido, para que a gente conseguisse garantir os prazos, nós aplicamos uma série de ferramentas, que são ferramentas que imagino que a maioria aqui de vocês conheça, só que de forma integrada, ferramentas de planejamento, ferramentas de engenharia, softwares de engenharia, sistemas de controle de frota. Então, eu vou passar aqui por alguns deles para vocês entenderem como é que a gente fez uso e, no final, vou apresentar alguns resultados que a gente obteve a partir disso. Então, aqui falando de planejamento, a gente fez bastante uso de BIM e de AWP, que AWP especificamente é
uma forma de se pensar diferente, planejamento. Então, integrando essas duas ferramentas, a gente conseguiu organizar melhor os trabalhos, a questão de visualizar as interferências também, isso nos ajudou bastante. Eu vou antecipar aqui alguns resultados, mas esse tipo de trabalho nos permitiu o levantamento de várias interferências que contribuíram para que a gente, inclusive, antecipasse um pouco os nossos prazos. Então, foram ferramentas fundamentais, principalmente no início das atividades, para que a gente pudesse planejar de forma mais precisa e ter eficiência na hora da execução. Um outro tipo de ferramenta, talvez alguns de vocês não conheçam, é o Maply, que é uma ferramenta que serve não só para controle de medição, mas, no nosso caso, também para essa parte de interferências, ela é muito importante. Eu vou passar um vídeo aqui também para vocês poderem dar uma olhada, mas ela facilita demais o controle de interferências. Então, como a gente tinha um projeto numa área que onde já existiam atividades, esse tipo de ferramenta auxilia para que a gente possa antecipar as ferramentas, né, junto com as ferramentas de planejamento, onde a gente tem reuniões de antecipação de projeto, né, vamos dizer assim. Essas ferramentas de visualização nos ajudam bastante. Então, só para vocês terem uma noção de como era o uso, eu vou rodar um vídeo aqui para vocês entenderem um pouco. O Maply é a mais nova tecnologia aplicada nas obras de movimentação em cavas e pilhas, trazendo uma abordagem mais enxuta e colaborativa. Esta plataforma, baseada em software na nuvem, utiliza drones para capturar, gerar e analisar dados de alta precisão. Equipados com câmeras de alta resolução e sensores avançados, os drones capturam imagens detalhadas e precisas de grandes áreas em um curto período. Isso permite a criação de mapas tridimensionais e ortomosaicos com precisão, facilitando o planejamento. Além disso, os drones acessam áreas de difícil alcance para humanos, tornando o mapeamento mais seguro e eficiente. Rapidamente, o Maply transforma as imagens de campo em mapas e modelos, extraindo e compartilhando informações do projeto. Isso elimina desperdícios, maximiza o valor em cada etapa do processo e promove a colaboração entre as equipes. Então, é uma ferramenta que traz eficiência para o processo, tanto no que diz respeito a mapeamento de interferências, mas também para a gente entender se o nosso caminho está sendo eficiente do ponto de vista de produção, né? Imaginando, na hora de executar a terraplenagem, quais os caminhos que a gente pode seguir para tentar ser mais eficiente e buscar ali os prazos que a gente precisa atender. Um outro sistema que também foi bastante utilizado, ainda é hoje utilizado, né, nos nossos projetos, é o que a gente chama lá de CCO, que é o Centro de Controle Operacional, onde eu também tenho aqui um vídeo para vocês poderem entender melhor, que é um controle de frota, está associado ali aos nossos equipamentos, e também, mais para o final, a gente vai identificar algumas respostas que esse sistema nos trouxe, inclusive de ganho de tempo, de diminuição de ciclo de atividades. Então, é um tipo de controle que não só nos ajuda do ponto de vista de segurança, pois também tem embarcado questões como avaliação de fadiga dos condutores, mas também do ponto de vista de produção, de controle, para que a gente possa ter ali um acompanhamento quase que em tempo real do que está acontecendo. O sistema Minetrack é um sistema que controla e gerencia a operação da frota de forma eficiente e completa. A metodologia permite otimizar a segurança dos empregados, a geração de relatórios, os indicadores de performance, o controle da qualidade e a utilização de recursos. Tudo isso de maneira segura, confiável e em tempo real. E o melhor é um investimento de retorno imediato. Computadores de bordo em todos os equipamentos. Os apontamentos dos estados de máquina ocorrem eletronicamente, e os dados ficam disponíveis aos gestores imediatamente. Gestão em tempo real, possibilidade de intervenção imediata em campo. Interface simples e amigável. Plataforma customizada e dimensionada para o porte do projeto. Controle de fluxos. Controle de operacionalização. Controle de segurança. Com essas alternativas, garantimos aumento da produtividade e redução de custos de forma inovadora, com resultados visíveis. Então fica claro, né, como eu já havia dito, que não só do ponto de vista de execução, mas no ponto de vista de segurança também é uma ferramenta que nos ajuda bastante. E nesse ponto o parceiro, né, no caso a Sincope, precisa comprar a ideia e
Lá o nosso projeto foi um sucesso justamente porque eles compraram a ideia e muito desse trabalho é feito com o pessoal deles e por isso que a gente obteve sucesso. O sistema Minetrack é um sistema que controla e gerencia a operação da... Você consegue passar aí, por favor? Pode passar para o próximo. Então, esse tipo de trabalho, né, aqui só também para vocês conhecerem, nós temos lá no nosso projeto o primeiro e, por enquanto, o único hub de inovação dentro dos projetos de capital da Vale, que é onde esse tipo de ferramenta, né, onde essa integração é pensada, onde essas ideias são trabalhadas. Então, também é uma ferramenta, vamos dizer assim, importante, onde a gente tem buscado desenvolver inovações de uma forma geral. E também, só para vocês conhecerem, mostrar aqui um pouco de como o nosso hub costuma trabalhar, fazendo essa integração e buscando inovação em eventos como esse, por exemplo, para que a gente possa levar o benchmarking e aplicar nas nossas obras. Fundado em dezembro de 2022, o ramo de inovação dos projetos do Corredor Sudeste tem se destacado por suas grandes conquistas. Em apenas 2 anos, o ramo já trabalha no desenvolvimento de soluções inovadoras para mais de 16 desafios estratégicos, que estão diretamente ligados à produtividade, redução de riscos, segurança, meio ambiente e social. Durante esse período, o ramo conquistou 10 aprovações em artigos nacionais e internacionais, 6 cases de benchmarking dentro e fora da Vale, e 4 premiações externas sobre eficiência e inovação. Para desenvolver esses desafios, o Hub utiliza o framework da ideia ao resultado, com a metodologia end-to-end, dividida em 5 fases: captura do problema e triagem, definição do problema, desenvolvimento do conceito, execução da solução, fechamento do ciclo e melhoria contínua. Cada uma dessas fases roda o ciclo PDCA para garantir resultados que agreguem valor à empresa. O objetivo do Hub é ser uma alavanca para a democratização da inovação, construindo a Vale do futuro e sendo referência em inovação e resolução de problemas. Vale. Juntos para inovar. Inclusive, esse nosso projeto já está numa segunda fase e a gente continua aplicando essas mesmas ferramentas com a ajuda do Hub de inovação também, para que a gente consiga resultados melhores do que nós já conseguimos na primeira fase. Então, aqui trazendo para números, num primeiro momento, como eu falei no início, as ferramentas de planejamento nos ajudaram bastante. A gente tinha inicialmente projetado 90 dias para mobilizar a empresa, e com essas ferramentas de planejamento principalmente, nós conseguimos antecipar essa mobilização. Então, antes dos 90 dias, nós economizamos 22 dias, e isso atravessando um período de final de ano, quando a gente teve ordem de serviço e tudo. Conseguimos mapear 119 restrições no início do trabalho, quase 80% tendo sido resolvidas ali naquela fase inicial. Antecipamos, numa fase que era prevista apenas mobilização, um volume de quase 50 mil metros cúbicos de volume movimentado. E também para o nosso parceiro, né, teve ali, de certa forma, uma antecipação de faturamento, que é interessante para ele. Outros resultados ao longo do projeto: como eu falei, a gente tinha um prazo arrojado e um cliente interno exigente com relação a prazo. Nós conseguimos liberar a área da CMD Oeste, que é uma das partes do projeto, para a operação começar a lançar rejeito com 3 meses antes do prazo inicialmente acordado. Então, o que facilitou também para eles conseguirem lançar o rejeito que eles já tinham demanda para lançar. Capturamos alguns custos com esses tipos de ferramenta. Evitamos custos, né, com relação à interferência, então foram feitas alterações de projeto em função disso. Então, alguns milhões de dólares ali economizados, né, em função desses estudos e dessas ferramentas que a gente utilizou. Com relação ao planejamento em si, tivemos ali, em algum momento, quase 8% acima da linha de base, então trabalhamos ali num nível, num ritmo muito interessante. Como eu havia falado, tivemos ganho de eficiência dos nossos ciclos à medida que a gente foi aprendendo a usar as ferramentas, fomos sendo mais eficientes e conseguimos entregar a obra antecipada. O nosso cliente foi bem atendido e
não poderia ser diferente, renovamos a parceria com o nosso parceiro, né, a Sincope, para continuar a segunda fase. E também aqui, só para encerrar, do ponto de vista de sustentabilidade, imaginando que nós tivemos eficiência do ponto de vista ali de ciclo, de quantidade de equipamentos, isso também trouxe um ganho de sustentabilidade. Então, vou passar aqui só para encerrar um vídeo mostrando alguns números relacionados a questões de sustentabilidade que esse trabalho nosso gerou de ganho ao longo do projeto. A estratégia ESG do projeto Cava CMD Leste-Oeste promove uma mineração responsável e soluções de baixo carbono, com foco na alocação de capital e respeito às comunidades e ao meio ambiente. Foram investidas mais de 10 mil horas em qualificação de fornecedores e ações preventivas, resultando em uma taxa de incidentes registráveis igual a zero. A estratégia de aterro zero reaproveitou mais de 99% dos resíduos, economizando R$500 mil e reduzindo 18 toneladas de CO2 equivalente. Resíduos recicláveis foram destinados a associações de catadores, gerando emprego e renda. A obra utilizou 100% de água de processo e combustíveis verdes, reduzindo 77 toneladas de CO2 equivalente a 95% de SOx. A atuação social priorizou a contratação local e a compra de materiais de fornecedores locais, impactando positivamente mais de 45 mil pessoas, promovendo o crescimento econômico local, fortalecendo laços comunitários e melhorando a qualidade de vida. Esse é nosso jeito de fazer obra. Vale, juntos para transformar. Então, muito obrigado pela atenção, e é isso.